Então, que nós possamos meditar nesse texto, capítulo 19 do livro de Mateus, do verso 13, 14 e 15, quando ele diz: trouxeram-lhe então algumas crianças, para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Aleluia. Feche seus olhos, oremos mais uma vez. Pai amado e Deus Todo-Poderoso, nós pedimos ao Senhor que nesse momento, ó Deus, esteja tirando qualquer distração da nossa mente, nos fazendo, ó Deus, absolver a mensagem do Senhor por meio desta palavra, Senhor. Abençoa o teu servo que aqui está, para que ele não venha falar de si mesmo, mas que ele venha falar da tua palavra, e que a tua palavra penetre todos os corações dos nossos ouvintes nesse instante, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Aleluia. Amados irmãos, eu creio que vocês todos sabem que antigamente nossos pais tinham muitos filhos, e alguns que aqui estão não negam isso. Eram 5, 6, 10, alguns surpreendiam 15, né? Alguns mais afoitos até 20. Mas de repente tudo mudou. Parece que em apenas uma geração, 2 gerações, 2 filhos, estourando 3 assim, igual o pastor, né? Quando um escapa, 4, mas é no máximo até 3. E o que vemos é que esta característica parece que passou para as igrejas. Não sei se os irmãos também deixaram de ter filhos, ou simplesmente aquele desejo de cuidar das crianças, parece que deu uma murchada, como um balão vai murchando com o tempo. Você enche um balão, você brinca com ele, de repente ele vai murchando, murchando, murchando. Parece que aquele ímpeto, aquele desejo, como eu comentei agora há pouco, de uma igreja, de um colega, que sempre faziam EBF, era uma bênção, mas o tempo foi passando e parece que os irmãos foram desanimando e perdendo a alegria de poder estar realizando aquele trabalho, até o ponto de que ele simplesmente parou de existir, deixou de ser realizado. De tal maneira, meus queridos, que nós precisamos pensar: será que não há algo errado em nossa compreensão da visão de como devemos tratar as crianças, de como devemos trabalhar com os pequeninos? E lendo, estudando esse texto, nós percebemos claramente que nós precisamos ter um olhar diferente para com as nossas crianças, para com as crianças do nosso bairro, do nosso setor, a começar daquelas que Deus nos deu, dos pais que têm os seus filhos e que devem cuidar deles, e já preparando para os jovens que futuramente vão ter os seus, que possam também entender isso, quão preciosos são essas crianças, e que possam zelar pela vida de cada uma delas. Portanto, ao ler esse texto, nosso tema é levando os pequeninos até Jesus, levando esses pequenos, essas crianças à presença de Jesus. Eu faço uma pergunta inicial, algumas perguntas nós iremos fazer, que vai compreender a nossa mensagem, mas a primeira delas é: o que Jesus não disse nesse texto? Nós lemos um texto, apenas 3 versículos, e no verso 14 ele traz uma expressão muito forte. Ele diz: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino de Deus. A primeira pergunta que fazemos é: o que Jesus não disse nesse texto? O que ele não disse? Jesus não está afirmando que as crianças são santas por natureza, como alguns chegam a afirmar, que até os 7 anos as crianças são puras e são absolutamente sem pecado. Jesus não está afirmando que elas são santas por natureza. Outra coisa, Jesus não está afirmando que as crianças estão automaticamente salvas. Ora, ele diz: dos tais é o reino dos céus. Mas essa afirmação de Jesus não quer dizer que automaticamente elas estão salvas. Porque senão teríamos que chegar à lógica de que quando eles são adolescentes, ou eles continuam salvos, ou eles perdem a salvação. E nós não vemos isso ensinado em nenhum lugar das Escrituras. Mas
O que Jesus disse sobre as crianças? O que ele falou sobre elas? E para que tenhamos um contexto maior e não ficarmos apenas nesse texto, nós precisamos voltar uma página no capítulo 18, onde temos substancialmente um assunto ou um momento mais especial de Jesus falando a respeito das crianças, e começa com uma discussão, às vezes até muito comum nas igrejas, entre pastores, entre líderes, aquela perguntinha, né? Quem é o maior no reino dos céus? Ou quem é o mais importante aqui da igreja? Ou quem é a pessoa mais fundamental nesse grupo? Costumamos fazer esse tipo de pergunta, geralmente sempre tentando atrair a atenção para nós, para que alguém lá na plateia diga: nossa, você é a pessoa mais importante, você é a pessoa mais especial. E os discípulos eram seres humanos como nós, e eles perguntavam isso, e tiveram a ousadia de chegar para Jesus e perguntar: mas e aí, Jesus, quem é o mais importante no reino dos céus? Talvez alguns deles pensando: não, Jesus vai apontar para mim e vai falar: é você. Mas o que Jesus faz? A partir do versículo 2, Jesus chama uma criança, coloca no meio deles. Talvez aquele pequeno, né, olhando para aqueles homens brutamontes, grandões assim, ele lá pequenininho assim, com os olhos arregalados, e no meio ali dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, ela meio assustada, aquela criança meio assustada. Então no verso 3 Jesus diz: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Jesus não responde à pergunta deles, mas afirma como eles podem entrar no reino de Deus, porque a pergunta fundamental não é quem é o maior lá, mas é se você vai chegar lá, se você está disposto a viver por Jesus e a entregar a sua vida para um dia poder entrar nesse reino. Então é preciso se converter, ou a palavra aqui está no verbo grego, na voz passiva, é aquele ato de eu me entrego, Senhor, a minha vida, para que o Senhor realize em mim uma conversão. A conversão não é algo onde eu pratico, mas é algo que Jesus pratica em mim, abrindo os meus olhos, tocando no meu coração e dizendo: eu quero você para mim, e me dando condições de amá-lo e de servi-lo. Por isso que ele diz: se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Aqui ele responde dizendo: vocês estão dispostos? Humilhem-se, sejam simples, nada de querer que o seu direito prevaleça sobre os outros, a ponto de criar ali uma inimizade, a ponto de criar ali uma confusão, a ponto de cercear o desejo dos outros. Aprender a ter compaixão quando você olha para as intenções do outro, que muitas das vezes quer passar na frente, quer o primeiro lugar, porque ele está buscando às vezes a satisfação, a alegria, pelas formas próprias que ele aprendeu. Mas o cristão, ele vai buscar isso das formas que Jesus o ensinou, sendo humilde, esperando o seu momento, a sua hora, para que possa ali demonstrar realmente a sua humildade. Mas, meus irmãos, o pastor Arival Dias, da igreja de Pinheiros, ele nos traz 4 princípios, que eu achei muito interessante nesse texto, gostaria de compartilhar com os irmãos. 4 princípios que nós aprendemos aqui com Jesus, nesse período, nesse texto aqui, que vai do versículo 1 ao versículo 14. O primeiro princípio está no versículo de número 5, verso 5. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Então o primeiro princípio daquilo que Jesus ensina sobre as crianças, é que quando recebemos bem uma criança, em nome de Jesus, nós recebemos o próprio Jesus. Aqui está algo que não é muito falado por aí,
Porque fala-se a respeito do pobre, do mendigo, do necessitado, daquele que precisa de ajuda, daquele que você oferece um copo de água, você está oferecendo a Jesus, porque Ele está ali naquela pessoa. Mas nós vemos aqui agora Jesus abrindo um pouco mais o nosso entendimento e dizendo: e quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, eu recebo essa criança, em meu nome, a mim me recebe. Receber aqui é para cuidar, para zelar, para dar algo de bom para a vida daquela criança. Se você o faz em nome de Jesus, você está recebendo o próprio Senhor Jesus. Tem muitas pessoas que fazem, mas não é em nome de Jesus. É em nome da instituição da qual ele faz parte. É em nome dele, é em nome da família dele, é em nome de uma promoção social dele, é em nome de algo da empresa dele. Mas se você o faz em nome de Jesus e por amor de Jesus, você está recebendo o próprio Senhor Jesus na vida desta criança. Então eu tenho certeza que elas que estão aqui presentes estão se sentindo muito importantes. Muito importantes. Porque representam a presença do próprio Senhor Jesus, primeiro princípio. Segundo princípio, está no verso 6. Quando intencionalmente nós prejudicamos uma criança, nós seremos punidos por Jesus. Veja bem, tem um título aqui separando, mas a palavra de Jesus continua, está ligada, é o mesmo assunto. Ele então diz no verso 6, qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos, olhando para aquela criança que está ali no meio, desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Veja como é sério o que Jesus está dizendo. Que quando intencionalmente nós prejudicamos uma criança, nós seremos punidos por Jesus. E eu fico assustado com estas pessoas que hoje em dia estão praticando tanto mal a vida de muitas crianças. Por que existem tantos pedófilos por aí, a partir da internet? Porque existem corações maus, que não perdoam nem mesmo a pureza de uma criança, fazendo mal e praticando mal muitos da própria família. É como se Jesus dissesse: você que está fazendo isso, eu vou pegar uma pedra de moinho, amarrar no teu pescoço e jogar na profundeza do mar. E aí a gente precisa contextualizar, uma pedra de moinho não é uma pedra desse tamanho, mas naquela época era uma pedra tão grande que só um animal de carga poderia carregar. Só um animal de carga poderia arrastar aquela pedra. Ela tinha que ser grande, para de fato fazer o processo de moinho. De tal maneira, o que Jesus está dizendo é, uma vez afundado, não volta mais. A punição é severa. E nesse versículo, nós vemos que ele está dizendo: se você levar uma criança a pecar, cuidado. Se você pecar contra essa criança, cuidado. E lá no versículo 10, nós vamos ver um outro princípio. Se Deus cuida das crianças, nós também devemos cuidar dela. Terceiro princípio, Mateus capítulo 18, versículo 10. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai celeste. Com base nesse texto, uma determinada igreja criou uma ideia do anjo da guarda, que cada criança tem um anjo da guarda. E não é esse a intenção de Jesus, nem isso que Jesus está dizendo nesse texto. E talvez se nós lêssemos Hebreus capítulo 1, nós vamos perceber um pouquinho mais daquilo que Jesus está falando. No capítulo 1, versículo 14, falando a respeito dos anjos em geral, ele diz: não são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Esses anjos são ministradores enviados por quem? Por Deus. Então Deus é que tem autoridade sobre esses anjos. Eles estão a serviço para cuidar daqueles que hão de herdar a vida eterna, hão de conhecer a Deus. É como se Deus
Se Jesus dissesse, olha, desde pequenininho, eu já vou cuidando de todos eles de uma forma muito especial, até que chegue ao momento da conversão e da sua salvação. E aí, prosseguindo até o reino dos céus, os anjos são espíritos ministradores da parte de Deus. E então ele diz, vede, não desprezeis qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai celeste, mostrando, olha, os anjos estão protegendo essas crianças. Os anjos estão o tempo todo com elas, atento ao que acontece com elas. Então não seja você aquele que vai prejudicar a vida delas. Então a lição é, se Deus cuida dessas crianças com seus anjos, quanto mais nós precisamos aprender a cuidar das crianças. Infelizmente, nós vivemos tempos de uma sociedade líquida, onde os relacionamentos começam tão cedo e terminam mais cedo ainda. E o que vemos por aí são jovens de 14, 15, 16 anos, solteiras e mães solteiras. O que dirá desses pais, mesmo jovens, mas que abandonaram seus filhos e não souberam cuidar deles? E o quarto princípio está no versículo de número 14, quando Jesus diz, assim pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Nós vamos ver que nós precisamos ter a preocupação correta com a evangelização das crianças. Cada um de nós precisamos ter a preocupação correta com a evangelização desses pequeninos. Porque se não é da vontade de Deus que se perca nenhum só, o que eu estou fazendo para levar o evangelho ao coração destas crianças? E é por isso, irmãos, que nós precisamos fazer mais do que aquilo que nós já estamos habituados a fazer. É preciso sentarmos e planejarmos, e como alcançar o coração dessas crianças, e como levar o evangelho ao coração de cada uma delas. Porque se essas crianças crescerem sem o temor do Senhor, serão adolescentes difíceis de serem evangelizados. E se esses adolescentes crescerem distante do Senhor, serão jovens duros de coração, difíceis de serem evangelizados. E se crescerem dessa mesma forma, vão se tornar adultos cada vez mais fechados para o evangelho de Deus. E talvez até alguns vão bater no peito e dizer, eu sou ateu, não creio em Deus. Porque desde pequeno foram deixados de lado por aquela que deveria zelar pela vida dessas crianças, que é a igreja do Senhor Jesus. E esse seria um movimento que não só deveria ocorrer na nossa igreja, mas em todas as igrejas da nossa cidade, para que todos os pastores, líderes, membros, pudessem ter essa preocupação e esse desejo de ver o evangelho chegando ao coração dessas crianças. Então, meus irmãos, o que Jesus não disse, nós falamos, o que Jesus disse sobre essas crianças, e o que Jesus disse sobre não embaraçar essas crianças. Na tradução mais utilizada, o que Jesus diz sobre impedir que estas crianças cheguem até Ele. Também outra tradução para a palavra embaraceis aqui, voltando ao texto de Mateus capítulo 19, versículo 14, quando Jesus disse, deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, não coloque impedimento para que eles cheguem até mim. E interessante que Jesus dá esse puxão de orelha nos seus apóstolos, porque se formos seguir uma lógica de tempo, temporal, Jesus já havia ensinado de fato sobre a importância das crianças para os apóstolos. E de repente há um grupo de pais levando as crianças a Jesus, mas os apóstolos estão preocupados com outras coisas, dizendo, não, Jesus já tem muita coisa para fazer, deixe essas crianças para lá, não tragam para cá, elas não entendem o que Jesus está dizendo, é um ensinamento muito difícil para essas crianças, então deixe ela de lado. E de repente Jesus diz, pare,
Não impeçam essas crianças de vir até mim. E o que Jesus quer dizer, irmãos, sobre isso? Eu posso dizer que, voltando lá ao texto de Mateus capítulo 18, agora a partir do versículo 7, quando ele diz, Mateus 18, verso 7, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão, o teu pé te faz tropeçar, corta-o. O que ele está dizendo, meus queridos irmãos, quando ele fala a respeito da necessidade de não fazer tropeçar nenhuma dessas crianças, ele está dizendo, olha, o mundo está perdido. É inevitável que escândalo atrás de escândalo aconteça com aqueles que são do mundo. Mas para vós outros, aqui no versículo de número 8, ele diz, portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, ele diz, com vocês será diferente. Vocês vão lutar contra a natureza pecaminosa de vocês, para não deixar que essa natureza pecaminosa venha atrapalhar essas crianças, ou para não deixar que a natureza pecaminosa venha prejudicar essas crianças. Ao dizer que o mundo está perdido, mas nós devemos nos santificar para sermos verdadeiras testemunhas a essas crianças. O mundo, infelizmente, está perdido, mas os cristãos podem ser santos, os cristãos podem fazer a diferença. Não só os cristãos, mas a gente reconhece todo aquele que tem o temor de Deus, que tem uma ética, que tem uma moral, mesmo que não seja um cristão declarado, ou que tenha, ou até mesmo acredite nos valores da Bíblia, mas Deus já colocou a semente no coração deles. Eu devo respeitar todo ser humano, principalmente uma criança. De tal maneira, meus queridos, que ele está nos dizendo isso, nós devemos ser santos no meio dessa geração corrupta. Se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, toma uma atitude drástica, corta. Mas lembre-se, ele não está falando literalmente, tá? Ele está falando de atitude drástica, para não deixar que o meu pecado contamine o meu coração e venha prejudicar outros que estão ao meu redor, que venha ser motivo de escândalo para as pessoas. E depois ele fala dos olhos, porque os olhos é a entrada da alma. Se o teu olho está contaminado, todo o teu corpo está perdido. Ele diz, se esse olho seu te faz tropeçar, arranca. Faz alguma coisa, mas tira-o, não deixe que ele continue sendo um empecilho na tua vida e na tua comunhão com Deus. Isso é o que nós vemos que Jesus está nos ensinando aqui. Como não embaraçar o caminho dessas crianças, nos tornando santos para abençoarmos a vida delas. É a primeira lição. A segunda lição é que não podemos ser pedra de tropeço para estas crianças, meus amados irmãos. Porque essa pedra de tropeço, ela vai fazer com que essas crianças caiam. As crianças por si só, elas têm facilidade de temer. E dependendo daquilo que você faz para elas, isso vai gerar o temor, um medo, mas um medo prejudicial aos seus corações. E nós precisamos zelar para passar a mensagem correta, para trazer a mensagem correta ao coração de cada uma delas, para que elas sejam verdadeiramente bem ensinadas. Nós não podemos ser pedra de tropeço. E como, pastor, nós vamos fazer todo o possível? Como que nós podemos fazer para não ser essa pedra de tropeço? Nós vamos prover tudo aquilo que é necessário para o crescimento dessa criança, o crescimento integral dessas crianças. Primeiramente, ser coerente naquilo que nós ensinamos. Ser coerente naquilo que nós acreditamos. Se você acredita determinadas coisas, então faça isso. Demonstre isso. Você precisa demonstrar essa coerência de ensino. Se hoje você diz uma coisa e amanhã você diz outra, na frente dessa criança, ela vai ficar confusa. Ela não vai entender por que as coisas estão sendo feitas dessa forma. Então, é preciso ter coerência. Isso significa apego à verdade e abandonar a mentira.
Quantos pais querem enganar as crianças usando a mentira? Isso é mal, passa a mensagem errada. Você está sendo pedra de tropeço na vida do teu filho, se você está ensinando ele a mentir. E a gente já usou aquela velha ilustração, daquela pessoa que chega em casa, toca a campainha, ou bate palmas na porta, e a mãe fala, não, vai lá, fala que eu não estou. Aí ela chega lá na porta e diz, minha mãe mandou dizer que não está. Na maior sinceridade do mundo, né? Você passa a mensagem errada para essa criança, você ensina errado. E o que dizer então hoje dos nossos celulares, né? Essa é a parte que a gente não sorri. Que às vezes você entrega para a criança o celular com conexão 4G. De repente você não sabe aonde mais essa criança está indo. E de repente ela está perdendo os sentimentos, perdendo o temor, porque ela está recebendo estímulos de pessoas adultas, que está passando cada coisa que para ela aquilo ali não é próprio, é prejudicial. Então nós precisamos ter um zelo redobrado hoje, meus queridos, com a TV, com a internet, com o tempo livre que nós deixamos para as nossas crianças. Antigamente as famílias se reuniam após o trabalho, era um tempo de conversar, de estarmos juntos, mas hoje cada um vai para o seu celular, um na sala, um na cozinha, ou no quarto, outro no outro quarto, e de repente uma família separada, conversando às vezes pelo celular, trocando ideias pelo celular, porque não conseguem mais conversar. Se deixaram contaminar, não só pelo vício da internet, mas pelo conteúdo destrutivo da internet. E isso reflete diretamente na igreja. Crianças desligadas, sonolentas, apáticas. Vocês acham que elas vão vir aqui ser a próxima geração da equipe de louvor? Muito difícil. Vocês acham que elas vão se doar saindo no sol para pregar a palavra de Deus? Ou debaixo da chuva para estar evangelizando e cuidando dos necessitados? Muito difícil. Mas que elas são inteligentes para ganhar muito dinheiro? Muito provável. E aí o que adianta ela ganhar esse montão de dinheiro e perder a salvação? Do que adianta você, pai, entrar no céu e seu filho ficar de fora? Porque às vezes faltou um zelo maior no cuidado que você deveria ter. Então, primeiramente, seja coerente no ensino com o seu filho. Segundo, tenha clareza quando precisar disciplinar. A mão que bate precisa ser de acordo com o tamanho da falha, do erro dessa criança. Se essa batida de mão for desproporcional, pode gerar a ira, a raiva. Quantas vezes nós vemos notícias daqueles que maltratam? Não estou dizendo aqui disciplinar, corrigir, mas maltratar, com ódio, com raiva no coração. Pessoas às vezes que batem e descontam na criança o que o pai ou a mãe fez consigo mesmo. Bate com ódio do cônjuge que o abandonou e agora ele tem que cuidar daquela criança. Isso é terrível, isso é mal. Então você precisa passar a mensagem correta quando precisar disciplinar. E não só no nosso meio, quando você precisa chegar para uma criança e dizer, ei, calma, não coloca o pé na poltrona. Tenha zelo com essa parede, tira esse lápis aí da mão. Zelando pelo ambiente no qual nós estamos, esse copo que você está usando, guarda ele mais um pouquinho para que você possa usá-lo novamente. Economizar, não só economizar, mas preservar o meio ambiente. Muitas pessoas riem quando eu rejeito uma sacola no supermercado e digo assim, não, pode deixar, é para economizar para o meio ambiente. Ele ri porque ele vê aquele tanto de sacola lá, pensando assim, vai esse tanto de sacola para o meio ambiente, o que é uma sacola a mais? Mas uma sacola a menos fará diferença. E é nela que a gente trabalha.
Então, além de ser coerente no que você ensina, ter clareza quando você precisa falar alguma coisa, exortar a criança, você precisa dialogar com essa criança, comunicar com essa criança, explicar para ela, porque a nossa mente já está tudo bem quantificado ali, nós sabemos o que é, mas a mente de uma criança nem sempre sabe o que aquilo significa. Então precisamos falar, se possível for, enfatizar isso, e se possível for, enfatizar com uma varinha na mão, né? Uma vara na mão, um cinto na mão, se tratando dos pais aí, tá? Não no ambiente de igreja. Mas enfatizar a verdade, para que essas crianças entendam o que está errado, ou o que elas estão fazendo errado. Mas essas crianças também, elas precisam de ter as suas emoções supridas. Muitos aí estão loucos, trabalhando para dar uma boa escola, uma boa roupa, uma boa comida, mas esquecendo do emocional dessas crianças, como elas são carentes emocionalmente. Elas precisam de amor, elas precisam de abraço, elas precisam de beijo, elas precisam das suas palavras. E como isso é necessário, às vezes minha filha chega para mim e diz: pai, o senhor tem tempo para mim? Corta o meu coração. Porque às vezes a gente está tão corrido e não paramos para ter um tempo de brincar com os nossos filhos. E quando você verá, se Deus quiser, esse ano, muitas crianças aqui pela igreja, brinque com elas. Elas precisam de alguém para inspirar confiança, para trazer amor, para trazer carinho. E nós somos essa igreja que vamos receber essas crianças, receber os seus irmãos, receber os seus pais. Precisamos fazer isso com amor e com alegria. Precisamos aprender a encorajar essas crianças, ajudá-las a vencer os seus medos, os seus temores, porque às vezes dentro de casa é só opressão, é só dificuldade, são só palavras negativas, daquele de baixo calão: você não presta, você é um burro, você é um idiota. E essas crianças chegam aqui na igreja tão desejosas de uma palavra de estímulo, de que alguém lhes note, que alguém lhes fale alguma coisa boa, que alguém lhes dê um bombom, um presente, um abraço, um beijo. E como nós podemos receber essas crianças, meus queridos? Então temos não só um ano, porque esse trabalho não se faz em apenas um ano, é só um começo, mas muitos anos, porque é uma semeadura, estamos semeando. Então vamos encorajar. Recapitulando, nós precisamos ser coerentes, ter clareza naquilo quando precisamos disciplinar, conversar, dialogar com essas crianças, suprir suas necessidades emocionais, encorajá-las, separar tempo de qualidade para estar com elas. Separar tempo de qualidade. Se nós queremos ter aqui um ambiente para receber essas crianças, não podemos vir apressado, tipo assim: nossa, eu estou indo, mas eu já tenho hora de sair, não pode passar desse horário. Se vamos realizar um trabalho para ajudar essas crianças, não podemos fazer as coisas assim atropeladamente, apressadamente. Nós precisamos dar tempo com qualidade para essas crianças. E mais, tratar todas elas iguais, mas esperar resultados diferentes. Pastor Hernandes diz que nós podemos cobrar das crianças, até dos nossos filhos, o mesmo empenho, mas não o mesmo desempenho. Para alguns, um 8 em matemática foi uma grande vitória, teve que se esforçar, estudar muito. Para outro, na mesma matéria, ele tirou de letra. Porque cada um é diferente, cada um tem uma concepção, um entendimento das coisas diferente, mas a forma como eu cobro o empenho delas é o mesmo, mas o resultado será diferente. Saber entender essas coisas. Então eu trato todas elas por igual, com o mesmo carinho, com a mesma atenção, com as mesmas palavras, controlando essas palavras, para que o meu linguajar, as minhas palavras sejam firmes, mas sem ofender. Naquilo que a Bíblia ensina, exortação e admoestação.
É dizer: ei, vem aqui, por favor, vamos conversar, sente-se. Eu preciso dizer para você, é assim, assim, assim que você precisa fazer. Ensinar, ensinar, ensinar e repetir, repetir, repetir. E aí, à medida que essa criança vai crescendo, você vai aumentando a responsabilidade dela, para que ela vá aprendendo até chegar à maturidade, tendo noções claras de limites. Crianças sem limites são crianças que vão passar no limite dos outros, que vão ultrapassar o direito dos outros, que vão ofender os outros. Então, desde pequeno, nós precisamos aprender a dar noções claras de limites para essas crianças. E por fim, concluindo, irmãos, nós devemos ser instrumentos nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus, para abençoar a vida dessas crianças, e não ser pedra de tropeço, não ser um embaraço, não ser um impedimento para que essas crianças cheguem até Jesus. Portanto, que Deus nos ajude no trabalho que nós queremos desenvolver ao longo desse ano, e não fiquem achando: o pastor está repetindo demais. Mas é porque às vezes a gente só aprende por repetição mesmo. Precisamos falar sobre esse assunto, dizer: olha, aprendam a acolher bem, se dediquem, se voluntariem para esse trabalho, se coloquem à disposição. Eu sei que você não tem tempo. Tem aqueles que a gente chama e fala assim: não, vamos fazer esse negócio. E pastor, estou trabalhando. Aí dá vontade de perguntar assim: e eu, estou o quê? Fazendo nada? Porque é questão de prioridade. Eu não tenho tempo. Não, mas se você tem tempo, você não tem essa prioridade. Isso não é prioridade para você, porque se fosse, você dava um jeito. É igual falar de viajar, né? Eu não tenho. Fala: vamos viajar? Ixi, aí agora acho tempo. Ainda mais se tiver dinheiro para viajar. Aí que viajar fica melhor ainda. Porque às vezes é uma prioridade. Se é prioridade, a gente faz um esforço e consegue fazer. É isso que nós precisamos. Tratar o trabalho do Senhor com prioridade na nossa vida. Para quê? Para honrar o nome do Senhor Jesus. Porque não é da vontade dele que nenhum destes pequeninos se percam. Então nós vamos lutar pela vida deles, usar os nossos recursos, aquilo que temos, aquilo que somos. Fiquei emocionado de ver a nossa irmã Zorita aqui à frente com as nossas crianças na escola dominical, lembrando dessas crianças, presenteando essas crianças, investindo nelas. Não é dinheiro à toa. É um investimento em Jesus Cristo, nosso Senhor. Estamos recebendo essas crianças. E que nós possamos fazer isso em nome de Jesus. E certamente, Deus nos dará cada vez mais condição. Amém, igreja? Vamos colocar em pé para nós estarmos orando, agradecendo ao Senhor, para que esta palavra faça sentido no nosso coração e nós possamos sair daqui convictos dessa realidade. E que seremos sim, esse instrumento nas mãos de Deus. Não só como professores de escola dominical, ou líderes do ministério infantil, da nossa conhecida UCP, União de Crianças Presbiterianas, mas todos nós que aqui estamos, possamos batalhar para levar o Evangelho do Senhor aos nossos pequeninos. Oremos. Deus amado e Deus Todo-Poderoso, Pai, nós colocamos, ó Deus, a nossa vida na Tua presença, Senhor. Como nós precisamos de Ti, ó Deus, do Teu amor e da Tua graça sobre nós, nos ensinando cada dia mais a olhar, ó Deus, para as crianças do nosso bairro, para as crianças da nossa rua, para as crianças, ó Deus, da nossa igreja com olhos especiais, com os olhos de Jesus Cristo, e fazer aquilo que Jesus Cristo faria por cada uma delas, para que elas possam conhecer o amor do Senhor, para que elas possam ser abençoadas, que eu possa me esforçar, Senhor, ainda mais neste ano, mesmo tendo tantas outras coisas a fazer, que o trabalho com as crianças seja prioridade na minha vida, Pai, como na vida de cada um dos nossos irmãos. Cuida de nós, Senhor.
Em nome de Jesus, não deixa, Deus, que picuinhas ou questões pessoais venham atrapalhar o corpo desta igreja. Não deixa, Senhor, que divisões denominacionais venham atrapalhar o desenvolvimento de todas as igrejas da nossa cidade. Mas que possamos estar juntos, como igreja do Senhor, trabalhando por todas as crianças da nossa cidade, cada igreja no seu bairro, no seu setor, na sua região, pregando e levando o evangelho na linguagem que elas entendem, trazendo alegria ao coração delas, por saberem que são amadas por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nos ajude, Pai. Nós oramos e pedimos, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Podeis se assentarem? Agradecemos a todos que estiveram presentes conosco, né?